Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rafaela Haddad, coordenadora do seu curso, e eu estou aqui para dar as boas-vindas à segunda disciplina do módulo 52. Esse momento é muito esperado, porque é o momento que nós nos encontramos ao vivo. Então, aproveitem ao máximo as aulas que vocês vão assistir. Eu tenho certeza que este conteúdo ele vai ser muito importante para a sua formação. Aproveite também a tirar suas dúvidas, a participarem ativamente das aulas. Comentem no chat, levantem a mão para fazer perguntas, e para contribuir também. Afinal, é um momento de compartilhamento de conhecimento, não apenas de transmissão de conhecimento. Eu vou ficar com vocês aqui no chat, uma excelente aula e nós nos vemos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da segunda disciplina, História da Arte do Surgimento aos Períodos Artísticos. A gente estava aqui já conversando no chat, né? Que alegria, pessoal, estar aqui com vocês. Eu gosto de reforçar isso, que os nossos encontros aqui nas nossas aulas ao vivo é sempre uma oportunidade da gente se conectar, da gente humanizar esse ensino que, embora aconteça à distância, agora aqui é o nosso momento da gente estar mais próximo, né? Da gente se conhecer e da gente poder aqui construir essa riqueza de conhecimento de forma coletiva, não é? Pessoal, olha só, não sei se vocês já acessaram o ambiente da disciplina, eu acredito que sim. As atividades de estudo 1 e mapa estão liberadas lá no ambiente, os vídeos de orientação estão disponibilizados no material da disciplina. Então, antes de realizar a atividade, eu peço que vocês assistam os vídeos de orientação, porque eu acredito que traz ali, elucida, né? Muitas dúvidas que vocês possam ter, tá certo? E se ainda assim vocês tiverem alguma dúvida, eu sempre estou à disposição ali na ferramenta Fale com o Mediador. É sempre uma alegria receber as mensagens de vocês, sejam com dúvidas, sejam com orientações que vocês precisem. Eu estou aqui para ser essa professora que vai dialogar com vocês, vai respaldar vocês nessa jornada acadêmica. Lembrando que a nossa semana de conhecimentos gerais, ela está rodando, então se vocês ainda não assistiram às palestras, se vocês ainda não participaram ali, não fizeram a avaliação disponível também na semana de conhecimentos gerais, ainda tem tempo. Além de vocês ampliarem, né, o conhecimento de vocês a respeito do conteúdo que é ofertado na Semana de Conhecimentos Gerais, vocês têm a oportunidade de realizar ali a avaliação e ganhar 1 ponto nas 2 disciplinas do módulo. Então, esse 1 ponto, pessoal, ele contempla ali a nota curricular, tá bom? Então, eu já recebi várias mensagens, né? Professora, parece que está faltando 1 ponto ali no montante de toda a nota curricular. É da Semana de Conhecimentos Gerais, tá bom? Então, participem, porque vocês têm aí a oportunidade de ampliar o conhecimento de vocês, tá certo? Pessoal, eu vou acompanhar vocês aqui no chat, dúvidas, perguntas, né? Suspiros em relação ao conteúdo, nós vamos acompanhando juntos aqui. Quero convidar a professora Eva para estar aqui com a gente agora. Oi, prof, tudo bem contigo? Fique à vontade, prof. Não sei se Você ela está já chegou. conseguindo me ouvir? Meu Consigo te microfone ouvir. tá funcionando? Ah, então agora Consigo. sim. Deu tudo Boa- certo, prof. Boa Deu noite, tudo seja certo. bem-vinda. Obrigada. Então, boa noite, professora Fernanda. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês nessa disciplina. Pela segunda vez, acho que eu estou ministrando, né? Essa disciplina de História da Arte. É sempre muito bom ministrar essas disciplinas de História da Arte, porque elas trazem, assim, uma riqueza de conteúdos muito importante para a gente pensar a nossa produção contemporânea, o nosso fazer como professores também na escola. Então, a gente tem muita coisa para conversar e ver aqui, principalmente nesse primeiro dia, né, que a gente faz essa introdução geral aqui sobre a disciplina, tá bom? Eu vou colocar, professora Fernanda, os meus slides aqui na tela para apresentar, aí eu vou pedir para você confirmar para mim se está funcionando, se está aparecendo tudo direitinho, né?
E também reforço, pessoal, o que a professora Fernanda comentou aqui, participem, comentem aí no chat, se tiverem dúvidas. Depois, no finalzinho da nossa aula, a gente pode abrir um momento, abrir as câmeras e a gente dialogar um pouquinho, né? Enfim, e fazendo esse momento de aproximação mesmo no nosso modelo aqui à distância. Professora Fernanda, vocês estão vendo meus slides agora? Sim, prof, tá aparecendo Sim, tá certinho. aparecendo? Ai, que Sim. bom, então. Bom, então acho que a gente pode começar, né? A gente tem bastante coisa para ver. E eu penso assim que essa aula é uma aula introdutória para que a gente possa entender, primeiro, o que que a gente vai estudar dentro desse contexto da história da arte, que pode ser uma disciplina, né, que abarca uma amplitude muito grande de conteúdos. Mas nós temos 4 aulas, teremos uma aula extra também nessa disciplina, tá? Então, assim, ao total, contando com a nossa aula extra, nós vamos ter 5 aulas dessa disciplina de História da Arte. E é claro que em 5 aulas, né, de 50 minutinhos, a gente não consegue, e mesmo que fossem 10, mesmo que fossem 20 aulas, não dá tempo da gente abarcar tudo que existe, né, do ponto de vista da história da arte. Então, nessa primeira aula, a gente vai trazer algumas discussões para entender o que é que nós vamos abarcar, que recorte nós vamos fazer, por que nós vamos fazer esse recorte, e aí a gente dá início, então, para conhecer alguns desses movimentos, né? Começar ali do comecinho, que se é que a gente pode dizer isso, né? O começo da história da arte, para poder discutir algumas das questões que eu penso que são bastante pertinentes da gente abordar dentro desse recorte, né, que é um pequeno recorte dessas 5 aulas que nós vamos ter adiante. Então, eu começo já lançando uma pergunta para vocês, para a gente pensar sobre esse assunto, né? A gente tem uma disciplina que se chama História da Arte, né? E aí, esse próprio nome, ele sugere que é possível a gente traçar uma história da arte. Mas será que é possível a gente pensar numa história da arte geral, né? Tem como a gente estabelecer, estipular uma história da arte que dê conta de tudo o que foi produzido artisticamente na humanidade? E se sim, né, da onde começa essa história? Qual é o caminho possível da gente traçar? Existe um caminho linear que a gente pode percorrer para falar de uma história? A gente pode pensar numa história evolutiva? É possível falar de uma história evolutiva? Essas são algumas questões que acho que são importantes a gente pensar agora nesse nosso início de aula, né? E aí, para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu queria trazer um texto para vocês que chama Sobre História, do historiador Hobsbawm, onde ele traz algumas questões que eu penso que são pertinentes da gente dar uma pincelada sobre elas, para que a gente entenda de que ponto de vista que a gente parte quando a gente está falando de uma história da arte, e principalmente quando a gente tenta fazer esse empreendimento quase que impossível de tentar dar conta de uma história geral das artes visuais, né? Primeiro, é interessante a gente pensar o que é, né, fazer história, o que é pensar, discutir história. A história, ela nada mais é do que uma memória coletiva, né, de uma sociedade. E essa memória coletiva, ela vai ser eternizada dentro de um discurso formal, que é o discurso da história. Então, a história ela é um método de oficialização ou de formalização de um discurso, de uma memória de uma sociedade. Porém, a gente pode pensar que a nossa sociedade é muito diversa, que ela traz muitas memórias, né? E essa oficialização dessa memória, ela perpassa por uma escolha também. Do mesmo jeito que a gente faz um recorte, a gente nunca dá conta de trazer tudo que a história tem, né, para nos trazer de informação dentro de 5 aulas, e a gente precisa recortar o que é que a gente vai trazer dentro dessas 5 aulas, o que é que nós vamos discutir dentro dessas 5 aulas, num discurso histórico, dentro de um livro de história, né? A gente também não consegue discutir tudo que existe de informação. Então, o que se faz é escolher parte dessa memória para oficializá-la formalmente. Então, é importante a gente pensar que esse processo de oficialização e de formalização dessa memória vai estabelecer sempre uma relação com o presente, ou seja, quando eu organizo essa disciplina aqui para vocês, eu tenho que pensar no meu presente. O que é importante para a formação de vocês no presente aqui, que vão atuar como professores de arte, também como artistas, como produtores de arte. O que é importante vocês saberem? Então, eu sempre parto de um processo no presente, de uma questão no presente, para entender
qual passado que me interessa resgatar nesse exercício histórico, né? De trazer uma história da arte. Então, a história, ela sempre é reelaborada a partir das questões que norteiam o presente. E esse passado que é reelaborado, ele é o tempo todo recortado e reinserido e ressignificado a partir desse olhar do presente. Então, quando a gente faz história, a gente está falando de um olhar para o passado, mas que é um olhar, né, que tem é um exercício meio anacrônico, porque a gente parte das questões do presente para pensar essa relação com o passado, né? Então, é a partir dos nossos interesses do presente que a gente consegue fazer esse recorte, olhar, dar valor para determinadas memórias, né, da nossa sociedade, ao mesmo tempo que a gente acaba deixando outras memórias de lado. Então, é sempre esse processo de seleção dessas memórias, né, de oficialização, e essa seleção acontece sempre com base nesse olhar do presente. Então, o que é definido oficialmente como passado passa, né, sempre a partir de uma definição do que a gente quer lembrar, do que se busca lembrar, né? Porque existe uma infinitude daquilo que pode ser lembrado, mas a gente precisa sempre fazer um recorte dessa infinitude para formalizar no discurso histórico. E aí eu trouxe uma citação aqui do Hobsbawm, né, onde ele está fazendo toda essa discussão desse olhar do presente, como que passado e presente se mesclam aí nessa relação desse recorte desse passado, e ele diz o seguinte: provavelmente todas as sociedades que interessam ao historiador têm um passado, pois mesmo as colônias mais inovadoras são povoadas por pessoas oriundas de alguma sociedade que já conta com uma longa história. Ser membro de uma comunidade humana é situar-se em relação ao seu passado, ou da comunidade, ainda que apenas para rejeitá-lo. Então, é muito interessante que ele vai relacionar o próprio discurso histórico, né, como uma forma da gente se sentir pertencente a uma comunidade. Saber, lembrar desse passado é importante porque a gente se situa em relação a ele, seja para rejeitar esse passado, ou seja também para aderir a esse passado. E a gente vai ver que ao longo dessa disciplina, esse processo de resgate do passado, ele acontece o tempo todo, seja por um movimento de ruptura com esse passado, ou seja por um movimento de reencontro com esse passado. Então, a gente vai conhecer uma série de movimentos artísticos aqui, né, a gente vai desde abarcar um pouquinho ali da pré-história, para a arte egípcia, para a arte grega, depois a Idade Média, o Renascimento, e a gente vai perceber que movimento após o outro, né, em cada período artístico, a gente vai ter essa relação de artistas, de historiadores, né, de pesquisadores que estão buscando retomar esse passado, muitas vezes, ou então romper com esse passado. Então, os movimentos eles vão se sucedendo. Até interessante a gente pensar, né, que essa relação de ruptura ou retomada nos ajuda muito a entender a sequência desses movimentos, como que eles se relacionam, porque eles vão estabelecendo sempre um elo ou de ruptura ou de continuidade com movimentos do passado, e esse próprio movimento da história de retomada da memória, ele acompanha, né, todos esses estilos que nós vamos estudar e nos ajudam a entender por que em determinados momentos a gente tem, por exemplo, uma elevação de um pensamento racional, e aí logo em seguida, no período seguinte, a gente já tem um movimento oposto, que vai se dedicar muito mais a uma arte que busca pensar fatores emotivos, subjetivos, dramáticos, nas soluções plásticas que utiliza, né? Então, é o tempo todo esse movimento de retomada e de ruptura com estilos do passado ou questões do passado. E a gente pode pensar, então, que por isso a gente entende que a história vai sempre buscar dar solução aos problemas do presente. E do futuro também, né? Quando a sua atividade é bem associada aos problemas modernos. Então, a história, por mais que ela seja um estudo do passado, ela é sempre esse estudo do passado buscando responder a questões do presente. E esse olhar para o passado parte sempre daquilo que a gente utiliza ou entende ou está imerso, né, na nossa condição presente. Então, dentro disso, é interessante a gente pensar o que é lembrado pela história é o que a sociedade vai considerar como mais relevante. Então, a história, né, quem escreve a história são
são as sociedades que acabam prevalecendo dentro de relações de poder. Acho que isso também é um ponto importante da nossa aula, né? Quem é que escreve essa história? Quem é que escreve esses livros de história geral? Será que é a história geral das artes, né? Por que será que a história geral das artes muitas vezes coincide com a história da arte europeia, né? Por que ela muitas vezes está centralizada nos países europeus? Por que será que essa é entendida como a história geral, né? E não necessariamente a história de outros lugares, né? De outras regiões aí do nosso globo, né? Então, tudo isso tem a ver também com as relações de poder que constituem esse discurso histórico e essa relação de capacidade de recortar e de formalizar a memória que é considerada relevante, né? Sempre pensando, ela está sempre relacionada às questões do presente. E se no presente são determinadas partes dessa memória, né, coletiva que são consideradas relevantes, são elas que vão ser eternizadas no discurso da história, tá? E é importante a gente pensar que dentro dessa perspectiva, pensar a história dessa forma também é pensar que existe uma estética no discurso histórico, ou seja, uma retórica. E em que sentido a gente fala de uma estética e de uma retórica, né? A gente fala de um discurso histórico que busca trazer ou fundamentar uma determinada ideia do presente. Acho que é interessante a gente até, eu gosto até sempre de usar esse exemplo do Renascimento, né? O Renascimento foi um período ali que acontece ali em 1400, 1500, tem um auge ali em 1500 na Europa, tá? Na Itália especialmente. E no Renascimento, por que ele chama Renascimento, né? Esse período? É um renascer da arte que aconteceu ali dos povos greco-romanos. Por que a Itália está pensando num renascimento da arte desse período da antiguidade grega? Né? Porque é um resgate histórico interessado em dizer, né, que o Renascimento, que a cidade de Florença, que a Itália é grandiosa, porque teve um passado grandioso. Então, perceba que a história, o resgatar essa história da antiguidade grega lá no Renascimento, né, por esse período aqui, nesse contexto social e histórico do Renascimento, é uma retórica. É um discurso histórico pautado na retórica de grandiosidade da Itália, da Florença e de tudo que era produzido ali naquele momento. Então, descarta-se o que era produzido até então. No caso, a gente pode citar ali, né, a Idade Média e a arte gótica em específico, descarta esse passado recente que não interessa e se resgata um passado um pouco mais longínquo, mas que interessa para a retórica que está sendo discutida nesse momento de elevação da cidade de Florença, da Itália como um todo, como um grande berço cultural da humanidade. Então, perceba que nisso existe uma retórica, né? Na construção e na formalização dessa memória da história greco-romana, existe uma retórica no presente, aqui no caso a gente está falando do presente do Renascimento, daquela época, né? Que está sendo corroborada pelo resgate desse passado, certo? Então, o que é lembrado e o que é esquecido está sempre relacionado com as questões que estão no presente, localizadas historicamente, mas também localizadas geograficamente e dentro de relações de poder, né? Quem é que tem o poder de construir esse discurso histórico? E aí também acho que pensando em tudo isso, eu jogo mais uma questão aqui para a gente considerar por que nos interessa a história da arte internacional, né? Pensando que a gente está falando, olha, lá da arte de Florença, na Itália, mas a gente vive aqui no Brasil, e se não é possível falar de uma história da arte geral, de uma maneira, é sempre um recorte feito por alguém, dentro de um interesse de alguém, se a história é sempre esse recorte, por que a gente vai, então, estudar os gregos e romanos? Por que a gente vai estudar o Renascimento? Porque se isso não está necessariamente ligado ao passado do nosso país, né? Se não é a memória do nosso país. É muito importante a gente resgatar a memória do nosso país. Por isso que a gente tem a disciplina de arte brasileira, que também é uma disciplina muito importante aqui na grade do nosso curso, que busca só pensar a relação das memórias e do passado histórico do nosso país. E de que nos interessa esse passado internacional, né? Esse passado internacional nos interessa
Porque ele influencia a arte de muitas partes do mundo, mas também influencia o que é produzido aqui a partir do processo de colonização. É desse passado internacional que a gente herda um conceito de arte de artista, né? Todo um sistema de artes plásticas que vai ser implantado aqui no Brasil pelo processo de colonização. Então, compreender da onde que vem esses conceitos, da onde a gente tem por que essa memória circula no nosso país e por que, né, a gente precisa conhecer esses artistas, é importante para que a gente possa situar as próprias relações de poder do nosso país, do nosso território, da nossa, enfim, da nossa situação, né, geográfica, da nossa situação econômica, artística, histórica e política, né? Então, a gente precisa compreender esse passado internacional porque ele nos influencia, ele reverbera no nosso país, na nossa formação e no próprio ensino das artes visuais, né? Para quem vai trabalhar como professor, para quem vai atuar como artista, a gente está o tempo todo influenciado por esse passado, tá? Então, dito tudo isso e feito esse pequeno recorte para a gente pensar essas questões, eu trago aqui uma última pergunta, né, sobre que recorte olharemos para essa história da arte, para que a gente possa, então, falar um pouquinho sobre a organização da nossa disciplina, tá bom? Como a gente não dá conta, pessoal, de passar aula a aula, a estilo por estilo, eu precisei também pensar de que maneira que a gente poderia dar conta desse processo histórico que tem vários movimentos artísticos, tá? Eu vou buscar trazer as principais questões de cada movimento, mas eu trago alguns pontos de inflexão na história da arte que eu penso que são elementos chaves assim para a gente entender as principais viradas dentro da história da arte e as principais transformações que essa arte sofre e que a gente precisa conhecer para entender, tá, essa história da arte de uma maneira geral, tá? Considerando aí a sua linearidade e considerando também, né, todas essas reverberações dessa história da arte no presente, tá? Então, quais são os pontos de inflexão que eu separo aqui? Primeiro, a gente vai chegar lá na pré-história, tá? 60 mil anos atrás, para falar de arte pré-histórica, arte rupestre, e a gente vai pensar essa arte que é produzida desde a pré-história até o Renascimento como uma arte atrelada à funcionalidade. A gente poderia pensar também assim, que é a arte antes da era do conceito da arte, tá? É a arte antes da arte. Antes de existir um conceito de arte de artista, a gente também tinha manifestações estéticas que, né, foram feitas aí por inúmeros, por centenas aí de anos e que tiveram estilos diferentes, soluções plásticas diferentes, técnicas foram inventadas, formas de representação, inúmeras formas de representação, mas a gente tem uma arte que não se entende como arte, que não tem esse conceito, ela não tem uma autonomia, tá? Em relação a outros outros aspectos da sociedade, então há uma arte atrelada à funcionalidade, ao artesanal, às vezes é uma arte atrelada à arquitetura, ao religioso, ao ritual. Então, a vestimenta, a utensílios. Então, são aspectos estéticos que a gente encontra, né, dentro dessas sociedades, mas que não se entendem de maneira autônoma, abarcadas dentro desse conceito de arte que somente surge no Renascimento. Tá? Então, o Renascimento vai ser um segundo ponto de virada que a gente vai tratar dentro dessas 4 aulas, né? 5, contando com a nossa aula extra, tá? O Renascimento, que vai envolver desde ali do século 14, 15, 16, tá? Onde a gente vai ter o surgimento, então, desse conceito de arte, o conceito de arte de artista, que se sobrepõe à figura do artesão. E aqui a gente percebe esse campo se formando e ganhando uma relativa autonomia. Esse é um grande ponto de virada, tá? Dentro da história da arte. Depois, a gente vai ter uma nova grande ruptura lá no modernismo no século XX, quando a gente tem uma ruptura com a representação ilusionista, ou seja, com a mímese, tá, na representação artística. Isso falando principalmente desses polos históricos aqui, considerando, né, por exemplo, a história da Europa, tá?
na história da arte da Europa. E, por fim, a gente chega, então, lá ao nosso último ponto de inflexão, que vai ser na arte pós-moderna, que é a nossa arte de hoje, a arte no século 20 e 21, tá? Onde a gente tem uma ruptura com o objeto de arte e a gente vai ter novas características surgindo na nossa contemporaneidade, uma série de novas linguagens, uma série de novas possibilidades para a gente pensar, tá? Essa discussão. Tudo bem? Então, a gente vai se organizar dessa maneira. Primeiro, discutindo a arte atrelada à funcionalidade, e aí os vários estilos artísticos e períodos artísticos que a gente puder abarcar nesse período. Depois, Renascimento, tá? Aí aqui a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, sobre essa virada aí da Idade Média para o Renascimento e as grandes transformações que esse conceito de arte toma a partir daí. E, por fim, a gente chega, então, no modernismo, tá? E vou principalmente priorizar aqui um contexto histórico do surgimento da máquina fotográfica, que tem um grande impacto dentro das artes visuais, e a gente vai discutir isso por quê mais à frente, tá? Para, por fim, a gente chegar ali no pós-moderno como o último tópico de discussão, o último ponto de inflexão aqui na história da arte. Mas com isso eu vou tentar passar, ou pelo menos pincelar, assim, alguns movimentos, tá bom? Artísticos, partindo desses pontos de inflexão. E aí eu trago uma citação da Ana Amélia Bulhões, que é uma pesquisadora que vem investigando principalmente as questões que envolvem a criação de um sistema de artes plásticas que surge no Renascimento ali, né? Onde ela vai falar um pouco sobre essa relação da arte antes do conceito de arte e a arte que se dá depois desse conceito, ou seja, depois do surgimento desse conceito no Renascimento. E essa pesquisadora, ela diz o seguinte, né? O fenômeno da criação plástica, enquanto realização humana, é universal e permanente como o próprio homem. A apropriação pelas elites das mais eficientes e adequadas produções plásticas sob a designação de arte, este sim é um processo recente na história da humanidade e se realiza na sociedade contemporânea dentro de um conjunto de relações denominado sistema de artes plásticas. Ou seja, o que ela está dizendo é, né, a criação plástica, estética, ela sempre existiu desde que a gente se conhece como gente. Então, desde a pré-história, a gente percebe essas relações estéticas e essas criações plásticas na nossa história. Mas o conceito de arte, esse sim, é localizado historicamente, geograficamente, né? E ele tem um contexto onde ele surge e passa a influenciar toda a produção que é feita depois, tá bom? E esse conceito de arte é o que ela chama de sistema de artes plásticas, que vai envolver uma série de instituições de validação do que é e o que não é arte, é o surgimento das academias, do discurso histórico em torno da história da arte, e da própria filosofia humanista, que vai trazer essa ideia, né, de arte como uma atividade intelectual, que vai se sobrepor a uma arte que é entendida só como manualidade, que é o artesanato, tá? Então, vai separar artista e artesão, e tudo isso ela vai chamar de sistema de artes plásticas, que é esse grande sistema de validação da arte que confere autonomia a esse campo, tudo bem? Então, nós vamos ter esse fenômeno localizado no Renascimento, mas antes disso, a gente tem toda uma história de criação estética, plástica e visual que a gente vai abarcar especificamente na aula de hoje, tá bom? Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu queria começar trazendo, tá? Uma questão aqui para a gente pensar essa imagem, então, antes da era da arte. Então, se a arte era produzida, mas ela não era produzida para ser apreciada, como a gente hoje vai no museu, entra no museu para ver um quadro, né, para se tocar por aquele quadro, para se sentir tocado por aquele quadro, sensibilizado, a gente vai para olhar, a gente vai para ver aquele objeto artístico. Mas se antes nem existia esse conceito de arte, nem existia museu, né, em que contexto que essa arte está? A arte estava atrelada sempre a uma funcionalidade. Então é interessante a gente pensar, o próprio Gombrich, que é uma das referências que eu estou usando aqui, né, para trazer esses conteúdos aqui para vocês, ele vai discutir um pouco dessa questão, né, de que essa arte que estava atrelada à funcionalidade, ela tem um valor estético, ela tem um valor artístico, ela tem um valor visual. Mas é importante a gente entender que, do ponto de vista da produção
pelas pessoas, pelos artistas, a gente vai chamar de artista, mas entendendo que essas pessoas não se entendiam como artistas nesse período, tá? Que esses artistas, eles não tinham uma intencionalidade de fazer uma coisa para ser admirada pela sua beleza, mas em primeiro lugar, essa coisa precisava ser útil, ela precisava exercer uma funcionalidade. E exercendo essa funcionalidade, ela poderia ter também valores estéticos, né? Ela poderia trazer e expressar valores estéticos, mesmo sendo um objeto feito para funcionalidade. E é nesse contexto que a gente pode começar a analisar a arte produzida no período que a gente chama de pré-história, tá? E aí eu até trouxe uma citaçãozinha, né? Há centenas de milhares de anos, o Homo erectus dá aos seus instrumentos formatos geométricos harmoniosos que ultrapassam a funcionalidade. Então, assim, a gente percebe já desde as primeiras produções ali de objetos, de utensílios, que existe uma preocupação com a visualidade, com aquilo que é fator estético, né? Desse objeto. Então, quando a gente tem, por exemplo, a produção dessas pedras lascadas, que vão servir como pontas de lanças, elas trazem um determinado formato, elas trazem uma geometria. Elas poderiam ser feitas de outra maneira, elas poderiam ser feitas com a funcionalidade de um objeto cortante, elas poderiam ter essa parte cortante, mas ter um outro formato. Mas a gente percebe que há uma intencionalidade, além de funcional, estética também. Então, já desde esses primeiros utensílios, a gente já pode olhar para eles e buscar entender quais as questões estéticas que perpassam esses objetos. E um dos que eu acho mais enigmáticos e interessantes da gente estudar como uma das primeiras manifestações artísticas são os monolitos, ou o que a gente chama de menires, tá? Os menhirs, pessoal, são essas pedras que a gente encontra cravadas no chão. Essas pedras, elas não estão aí de forma natural. Elas foram colocadas nessas posições. Então, são grandes pedras horizontais que foram cavadas e aí depois fincadas no chão. E elas adquirem, só por essa mera mudança, né, de posição da horizontal para vertical, a gente já percebe que essa pedra ela acaba adquirindo uma certa, né? Ela passa a se parecer como uma criação humana, né? Ela passa de natureza, de meramente disposta no lugar, a uma criação humana. O próprio deslocamento dessa pedra, essas pedras muitas vezes elas vinham de lugares muito diferentes, elas eram encontradas, o lugar natural delas, né? Eram muito distante dos lugares onde elas foram encontradas, o que sugere que houve um grande trabalho de trazer, de levar, de mover essas pedras enormes e muito pesadas por essas pessoas, né, desse passado longínquo, e fincá-las e colocá-las nessa posição artificial, né, para que ela tivesse uma outra característica, para diferenciar essa pedra da natureza para uma pedra que é uma pedra que marca, que tem um simbolismo, que marca um lugar, né, humano, de passagem humana. É uma primeira modificação da paisagem pelo ser humano. E ela faz uma função. Esses menires, tá? Eles que são esses primeiros elementos artificiais no espaço, a gente pode ou relacionar com a arquitetura, tem gente que relaciona com a arquitetura, com uma primeira forma de arquitetura, tem quem relaciona com uma primeira forma de escultura. O fato é que é as nossas primeiras modificações na paisagem natural. E ela vai acabar servindo para demarcar trilhas, simbolizar espaços, e por isso elas tinham, primeiro, funções de localização. Então, lembra que a gente está falando, né? Esses primeiros movimentos aí de modificação do espaço natural estão sempre atrelados a uma funcionalidade. Aqui os menires, eles têm função de demarcar locais sagrados, mas também eles podem demarcar trilhas. É importante a gente pensar que quando a gente fala de pré-história, a gente não tem uma ciência exata, são povos que não deixaram escritos. Então, o que a gente tem são projeções de teorias, né, que vão, a partir desses vestígios deixados, buscar entender de que maneira que essas pessoas viviam. Mas são sempre do ponto de vista teórico, né, que a gente assume quais eram os sentidos desses lugares.
tá? Desses objetos, dessas pedras. E muitas delas, desses monolitos, passaram, né, alguns mais antigos, outros mais recentes, passaram a ter escritos e os primeiros desenhos gravados nesses monolitos. Então, pinturas, desenhos, gravações funcionavam também como uma forma de começar a mapear esse espaço, a se relacionar com ele, a tornar esse espaço, essa paisagem humana, tá? E ela pode ser entendida como uma dessas primeiras produções artísticas da pré-história. E aí a gente tem monumentos que vão ficando cada vez mais complexos e que vão também trazendo padrões, trazendo geometrias, trazendo, né, elementos que a gente poderia pensar que se relacionam com a arquitetura, mas também com a escultura que depois ela tem todo, né, a escultura que demarca o monumento, né, que tem essa relação com o espaço público, né, que tem essa relação com o espaço coletivo, social, cultural. Então, a gente pode pensar quase como um início dessa relação, mas é importante a gente pensar que essa relação ela era sempre funcional, né? Então, do ponto de vista de demarcação, do ponto de vista ritualístico, a gente não tem, novamente, né? Tanto aqui Stonehenge, que é muito famoso, né? É uma das produções do período neolítico mais famosas que a gente tem. E acredita-se que pode ter sido um espaço ritualístico, né? De eventos ritualísticos religiosos, a gente poderia pensar, né? Mas, novamente, a gente tem uma dificuldade grande de dizer ao certo para que serviam esses espaços e essas produções, porque o que a gente tem são teorias. Então, é interessante a gente pensar que já há 60 mil e 40 mil anos atrás já vão surgir os primeiros adornos, a gente tem colares feitos com elementos naturais, como conchas, dentes perfurados, né, seguindo do surgimento de representações figurativas. Então, a gente tem também aqui nesse período o surgimento da pintura rupestre, né? E a gente tem uma arte pré-histórica que é encontrada em diversas regiões do mundo. Então, tanto do ponto de vista dessas pequenas construções, dos menires, dos monolitos, tá? Quanto das pinturas rupestres, quanto dos adornos, então aqui que eu cito, né? Colares, lanças, pontas. A gente também tem uma grande quantidade de cerâmicas, conforme a gente vai tendo a evolução e a construção de novas tecnologias mesmo, né? De queima, de descoberta de como que esse barro reage ao calor, ao fogo, a gente vai tendo uma série de outras possibilidades técnicas que vão surgindo. E é importante a gente pensar que esses sítios arqueológicos pré-históricos, eles estão distribuídos aí ao redor de todo o mundo, né? Mas a gente tem, em alguns lugares, em algumas regiões, muito mais suporte financeiro para a pesquisa desses espaços geológicos, arqueológicos. Então, a gente acaba conhecendo muito mais os sítios arqueológicos da Europa, porque eles dispuseram de mais recursos financeiros para a pesquisa nesses lugares, e a gente acaba também relacionando, muitas vezes, a pré-história ao surgimento nesse lugar. Mas, ao redor de todo mundo, a gente encontra esses sítios arqueológicos e esses objetos, tanto neolíticos quanto essas primeiras arquiteturas, os menires que eu falei e os objetos que a gente discutiu aqui, além de muitas pinturas rupestres, que eram produzidas no interior de rochas, né, de cavernas, muitas vezes em paredes rochosas, e que traziam contextos diferentes em cada região. Então, em cada região, às vezes você tem uma região muito próxima a um litoral, então os animais que apareciam nessas pinturas também eram diferentes. Quando a gente tem, por exemplo, uma pintura africana, a gente percebe que tem toda uma fauna produzida, né? A gente percebe, por exemplo, aqui nesse desenho, nessa pintura rupestre que eu trago para vocês, que era uma pintura rudimentar ali produzida com pigmentos vegetais, naturais, gorduras de animais, né? Feita nessas paredes rochosas, que também apresentavam essa vegetação e essa fauna desse lugar. É interessante a gente pensar que, novamente, qual era a função, né? É difícil a gente dizer qual era a função, porque a gente não tem os escritos dessas sociedades, mas acreditam-se que tinham funções também religiosas ligadas a rituais de caça, né? E depois a gente começa a ver também num segundo período, no período neolítico, começando a surgir formas abstratas, então padrões, símbolos começam a aparecer, além das representações figurativas dessa fauna e dessa flora, e a gente começa a ver também cenas
de representações humanas em seus cotidianos. Então, desde que a gente tem no período neolítico o domínio da agricultura, a gente começa a ver também uma representação rupestre, de pinturas rupestres, que vão por esse caminho, tá? E aí, a função ritualística, a gente poderia também trazer para outros momentos aqui e outros períodos, tá? É interessante a gente pensar que outras sociedades antes da invenção desse período artístico, também produzem uma arte que a gente também pode enquadrar dentro dessa mesma função, que é a função ritualística. Os egípcios, por exemplo, a arte egípcia, de uma maneira geral, ela está muito atrelada à função ritualística. Por quê? A arte egípcia, pessoal, ela é uma arte que vai se relacionar principalmente com essa função religiosa de buscar preservar a imagem das pessoas. Dentro dessa sociedade egípcia, né, a gente tem uma forma de representação que permanece basicamente a mesma durante muitas e muitas dinastias. Então, o que acontece, né? Como dentro dessa cultura e dessa sociedade se tinha uma crença no pós-vida muito grande, entendia-se que a imagem das pessoas, tanto os processos de mumificação, né, e de preservação de corpos que foram desenvolvidos nesse período, quanto os processos de criação de imagens dessas pessoas, que era uma forma de preservar essa vida após a morte dessa pessoa, tá? Então, ao preservar a imagem, entende-se que de alguma maneira também está se preservando a memória, a vida e de alguma maneira religiosa, né? Também está se preservando a própria pessoa e a sua possibilidade de obter esse pós-vida. Então, pense como que essa arte ela vai exercer uma função importante numa sociedade em que a imagem é extremamente relevante para que a gente consiga entender, né, consiga preservar essa imagem, essa pessoa, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui para a gente entender um pouco melhor. Sempre que a gente tem um faraó importante, um rei importante, se pedia para um artesão fazer uma escultura. E esse artesão ele era conhecido como, né? O artesão, o escultor, ele era traduzido como, né? Uma pessoa que faz perdurar. Entende-se que tem essa relação de perduração dessa imagem. Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, dentro dessas várias esculturas que eu trouxe para vocês, né, a gente tem esse conjunto escultórico, que é aqui o conjunto do faraó Miquerinos e a rainha ao seu lado, né, e é uma produção feita em pedra. Então, vamos pensar que se o escultor era aquele que fazia perdurar, né, a imagem dessa pessoa, né, o sentido da palavra escultor era aquele que faz perdurar, é porque se entendia que a função dessa escultura era fazer permanecer essa pessoa no pós-vida. E para fazer isso, se precisava fazer o quê? Fazer uma imagem dessa pessoa que pudesse perdurar por muito tempo. Então, essa imagem ela não poderia ser feita em qualquer material, não poderia ser feita num material perecível, precisava ser feita num material durável. Então, se utilizava a pedra. Percebe que a função vai levando a uma série de escolhas e soluções plásticas específicas? Primeiro, é preciso fazer uma imagem que mostre essa pessoa e como que ela é, né? Então, o escultor ele vai trabalhar sempre com uma produção imagética que tem um objetivo de mostrar essa pessoa da forma mais clara possível. Então, a pose com que ele retrata, né, essas pessoas né, esses faraós e a sua família, que precisa ser perdurada, é uma pose extremamente rígida, estática, que tem o objetivo de fazer eternizar essa imagem de maneira mais clara possível. Então, não poderia ser uma pose qualquer também, né? Não poderia ser uma pose onde não ficasse muito evidente, onde não ficasse muito claro o tamanho dessa pessoa, o comprimento ali, o rosto, a vestimenta, os braços. Tinha que ser uma imagem que fosse o mais clara possível. Então, perceba como que a função ela vai levando a determinadas soluções plásticas. É desse pensamento de que a imagem ela tem que ser feita da forma mais clara possível, porque a função dela é fazer as coisas perdurarem, que surge também dentro da pintura egípcia a lei da frontalidade. Então, por exemplo, a lei da frontalidade a gente consegue entender muito bem observando essa imagem desse tanque aqui, que chama, né, o Jardim de Nebamon, ali,
também retirada da referência aqui do Gombrich, tá, pessoal? Onde a gente vê um tanque de peixes. Então, olha que imagem interessante, né? A gente tem um tanque de peixes. Esse tanque, a gente vê ele de cima. Mas as árvores, elas estão vistas de lado. Então, a gente observa as árvores vistas na sua vista lateral, o tanque na vista de cima. Mas se a gente fosse observar os animais que estão nadando nesse tanque de cima, seria difícil reconhecer que os animais são esses. Imagina o peixe, né? Como que o peixe seria visto se ele estivesse sendo visto de cima? A gente teria uma dificuldade de entender o que é esse animal. E vamos pensar que a proposta dessas imagens egípcias é de tornar esse objeto o mais claro possível. Então, qual é a solução plástica que o artista utiliza aqui para pensar nessa funcionalidade? É representar esses objetos do seu ângulo mais característico. Então, se é mais fácil reconhecer um peixe observando ele num ângulo de perfil, então ele vai ser representado de perfil. Mas se um tanque de água é mais fácil de ser percebido, ele é mais claro, ele é mais facilmente entendido, de ser visto de um ponto de vista de cima, né, de cima para baixo, então ele vai ser visto por essa vista aérea. Porém, as árvores são mais reconhecíveis ao nosso olhar quando são vistas de lateral. Então, ele vai e coloca essas árvores dentro, né, nessa forma lateral, ao lado desse tanque sendo visto de cima. Então, perceba que a solução plástica ela é guiada pela sua funcionalidade, tá? E aqui também, na pintura mural egípcia, acontece a mesma coisa, tá? A gente vai ter um mural e aqui, de novo, né, a relação ritualística. É um mural num túmulo, feito num túmulo, que busca contar a história de vida desse morto. Então, ele traz ali quase como, né, quase como uma história ali, quase em quadrinhos, né, como se a gente pudesse ver várias cenas da vida desse morto. E ela também busca trazer essas relações que vão sempre buscar o ângulo mais fácil da gente ver. Então, o corpo humano, deixa eu ver se eu trouxe uma imagem aqui. Ah, que pena, eu não trouxe. A gente consegue visualizar aqui mesmo. Veja, o corpo humano ele sofre as mesmas questões estéticas e as mesmas soluções plásticas adotadas pelo artista que pintou esse tanque. Então, por exemplo, o torso do corpo humano é mais facilmente visto frontalmente. Mas se para representar, né, esse ser humano, ele fosse representar a face toda vista de frente, algumas partes do rosto humano ficam mais difíceis de serem reconhecidas. É o caso, por exemplo, do nariz. Então, representar o rosto humano sempre de perfil era uma forma, era um cânone, era uma maneira, era uma tradição na representação egípcia utilizada para que se fosse representada a cabeça no seu ângulo mais característico, de maneira que a gente consegue reconhecer todos os elementos dessa cabeça, como, por exemplo, testa, nariz, boca, queixo. Tudo isso fica muito mais reconhecível quando a gente observa esse rosto de perfil. Mas o olho, né, ele é melhor visto frontalmente do que de maneira lateral. Então, esse olho frontal era implantado nesse rosto de perfil. Então, perceba que toda essa lei de representação, ela perdura, né, durante todos esses anos, porque ela obedece a uma funcionalidade que a arte egípcia, de uma maneira geral, se relaciona, que é essa funcionalidade da eternização da representação. Essa eternidade da representação na arte egípcia e essa forma de representar, que perdura por muitas dinastias, fica conhecida como lei da frontalidade, tá? E a gente observa que ela influencia e muito a arte egípcia depois, tá? Então, por exemplo, olha só que legal, aqui a gente consegue ver o elemento aqui do rosto de perfil, né, do corpo, aqui, ó, o torso de frente, os braços ligeiramente separados do corpo para que seja mais facilmente identificados. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse, tá? Mas eu estou passando o meu mouse aqui para vocês verem melhor. Então, olha só, os braços levemente distantes do corpo para que seja mais fácil identificar o ligamento desses braços com o torso, as pernas ligeiramente separadas uma da outra, o pé de perfil, o rosto de perfil, o olho implantado sendo visto de frente, que faz com que a gente tenha uma planificação dessa figura. Tanto que o Gombrich, quando ele vai falar desse método egípcio de representação das imagens, é interessante, porque ele fala até assim, olha, parece, o artista é quase como um cartógrafo.
né? Nesse caso. O artista, ele funciona mais como um cartógrafo do que como um artista em si, porque ele está cartografando as coisas para representá-las no seu ângulo mais característico. Pessoal, na aula que vem, eu vou dar uma retomada. Eu estou vendo que o nosso tempo já está acabando. Eu sempre acabo me falando um pouquinho mais do que eu devia sobre os assuntos, né? E acho que a gente já está no nosso tempo, né, Fernanda? Professora Fernanda, me dá até as 9. Isso, prof, até as 9. Desculpa, gente, já acho que eu acabei falando um pouquinho demais aqui, mas assim, na aula que vem a gente vai dar uma retomadinha aqui nesse assunto, tá? E a gente vai entrar em outros 2 movimentos que são muito importantes, que também vão retomar essa relação da função, e depois a gente vai adentrar ao conceito de arte quando a gente chega no Renascimento, tá bom? Então, assim, pessoal, só para a gente fazer um fechamento, eu acho que basicamente essa primeira aula foi para a gente pensar essa relação, né, da arte ou da imagem antes do conceito de arte. Então, como essa relação entre funcionalidade e imagem estão o tempo todo juntas nessa primeira produção que vem antes do Renascimento, onde a gente tem aquele primeiro ponto de inflexão que eu apontei para vocês, tá bom? Que é a construção desse conceito de arte. Então, hoje a gente chegou aqui até a arte egípcia, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na aula que vem. Eu vou dar uma retomadinha com vocês, e a gente vai falar um pouco sobre arte greco-romana, tá bom? Para a gente poder entrar nesse assunto. E aí eu prometo que eu vou tentar deixar um tempinho maior para a gente comentar, abrir as câmeras e comentar, tá bom, pessoal? Para a gente fazer essa aula um pouquinho mais participativa. Eu prometo que eu vou ser um pouquinho mais enxuta aqui na minha fala, tá bom, gente? Mas se vocês tiverem também alguma questão em relação a essa aula, que eu não consegui responder, porque a gente acabou conversando um pouquinho mais, guardem para a aula que vem, combinado? Pode ser, professora Fernanda? Sim? Combinado? Então, gente, se vocês tiverem perguntas, guardem aí para a aula que vem, que a aula que vem a gente responde, retoma um pouquinho desse conteúdo para a gente poder continuar na próxima aula, tá bom? E é isso, gente. É sempre assim, a aula de História da Arte é sempre assim. Parece que voa e não dá tempo. Falta tempo, né, prof? Eu acho que é uma das nossas disciplinas que tem um conteúdo mais denso, né? Porque são muitos detalhes de cada período, né? E assim, foi muito legal porque eles foram interagindo, prof, conforme você foi passando ali, falando sobre os períodos, enfim, as características, eles foram participando e trazendo aqui as observações e a gente foi conversando, foi bem legal. Ah, que bom. Eu não consigo ficar tão atenta ao chat durante a minha fala, mas eu tô vendo aqui que a participação foi bem legal, gente. Muito obrigada, tá? Pelos comentários, pelas participações. É sempre tão bom, né? Quando não fica só eu falando aqui, mas vocês também interagindo e se comunicando. E podem deixar que a aula que vem a gente faz uma discussão um pouquinho mais presente aí com vocês, tá bom, gente? Então, acho que vamos encerrar, que já passamos aqui do nosso tempo, tá? Pessoal, Isso mesmo. Pode falar, professora, fica à vontade. Pode se despedir, prof, que daí eu faço o final aqui. Fechou então, gente. Um abraço para vocês, boa noite. Semana que vem a gente tem um conteúdo bem legal, então não deixem de estar. E tragam aí as perguntas que ficaram aqui dessa aula, que a gente faz um bate-papo bem bacana, então, na aula que vem, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. A aula que vem tem mais, tá bom? Um abraço, boa noite aí para vocês, gente. Pessoal, então a gente encerra aqui, ficamos muito felizes aí, né? Aqueles que já expressaram, que assistiram a aula conceitual, que já acessaram também o livro digital, muito legal, porque isso traz, né, uma riqueza de conteúdo para vocês também participarem aqui, não é? Olha só, pessoal, a questão da enquete que eu encaminhei ali, fiquem tranquilos, tá? Eu já vou fazer os ajustes aqui, logo a hora que a gente encerrar essa reunião aqui, eu já faço os ajustes e vocês já conseguem participar da enquete. Tudo certo? Então é isso, pessoal. Na próxima aula nos veremos com muito conteúdo, muita participação e vai ser uma alegria ter todos vocês aqui com a gente. Tchau, tchau, um bom descanso para vocês. Tchau, pessoal. Até mais.